Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é a Comunidade Teológica Título 9. Falo diretamente de Dures, na Albânia. E hoje, com uma alegria muito grande, está recebendo aqui meu amigo Will. E aí, beleza, cara? Beleza, Matheus. É muito bom estar aqui, poder participar desse momento com você de produção de conteúdo, né? Muito interessante. Amém. O Will, para quem não o conhece, foi meu colega de quarto aqui nesse tempo na Albânia. Hoje nós estamos aqui no último dia, no encerramento. Na verdade, a conferência já acabou. Já Né? terminou. A gente está aqui no processo de voltar para casa. Temos tempo livre, eu peguei o Will para a gente gravar aqui esse conteúdo, que na verdade é a reverberação de uma conversa que a gente teve no quarto. Isso, exatamente. Eu participei presencialmente de Lausanne e Matheus participou online, né? Então a gente conversou sobre algumas coisas e aí surgiu o desejo, né, Matheus? Exatamente. Então, acho que seria legal a gente começar, talvez você se apresentando. Talvez esteja alguém que está assistindo aqui, que me acompanha aqui no YouTube, que ainda não te conhece. E acho que seria legal você se apresentar um pouquinho. Qual é o teu ministério? O que é que tu tem feito aí? Beleza. Meu nome é Williton, né? Eu sou pastor, mas também sou professor. Fiz uma graduação em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Depois que terminei minha graduação em Geografia, eu fiz uma graduação em Teologia e gostei bastante. Na verdade, eu vejo a graduação em Teologia diferente da graduação em Geografia, né? Porque não é uma profissão, é uma vocação, né? Eu me sinto vocacionado pelo Senhor para isso. Então, eu fiz a graduação em Teologia, logo assim, quando eu estava no último ano da graduação, como eu já tinha uma outra graduação, eu comecei uma pós-graduação no último ano de seminário. Entendi. Então, quando eu formei na graduação em Teologia, eu também formei em uma pós-graduação em Missão Transcultural. Legal. E aí, quando eu saí da graduação, fui para o Peru, morei na Cordilheira dos Andes com a minha família, servi como missionário lá. Frio depois, também? Muito frio, Matheus. Muito frio. Tinha dia que estava 2, 1 grau, então muito gelado. Legal. Mas aí nós voltamos, eu fui servir como pastor integral no sertão de Pernambuco, na cidade de Ibimirim. Depois voltei para Paraíba e estou servindo em uma cidade chamada Patos. Né? Em Patos eu estou há 4 anos. Quando eu cheguei em Patos, surgiu a oportunidade de plantar um seminário. Legal. Como eu gosto bastante da área de educação e eu estou concluindo um mestrado em Ministério Pastoral, me fizeram a proposta de plantar esse seminário. Como eu sou professor há mais de 20 anos, eu já tenho 40, né? Fiz 40 agora em fevereiro, 40 anos. Por tu não é o Next Gen, né? Pois é. Se o evento fosse uma semana, um mesinho atrás, aí eu tava no Next Gen. Mas tá ótimo. Tá ótimo, legal. Então esse é o Will. Também é o diretor. Sim, eu sou casado. Sou casado com a Moema. Tenho 2 filhos, tenho Davi e Alice. E, como eu estava dizendo, fundei o seminário e hoje eu sou diretor do seminário, mas também sou professor de algumas disciplinas do seminário. Betel Brasileiro. Isso. Legal. Cara, então, esse é um pouquinho do teu envolvimento com a educação teológica, né? E é uma pergunta que eu tenho feito para a galera, que sempre que eu tenho trazido aqui para a gente conversar, é o seguinte: por que é que um pastor do sertão, trazendo aqui para o nosso contexto, que eu também estou envolvido no contexto sertanejo, então, por que é que um pastor do sertão sertanejo precisa, ou se ele precisa ter educação teológica? Tu acha que é imprescindível ou é tipo assim, é um luxo? Fica da minha pergunta, né? Entendi. Matheus, a gente lida com questões que não são mais como eram antigamente. Antigamente, a função do pastor, ele era aconselhar, ele pregava o sermão do domingo, os irmãos estavam ali, conversavam, tiravam alguma dúvida. Hoje, não é mais só isso. Hoje o pastor ele precisa ser administrador, ele precisa ser pregador, além de ser o pastor da sua casa, mas a gente tem uma audiência que mudou bastante. Por exemplo, na igreja que eu sou pastor, eu tenho a maior parte dos irmãos da nossa igreja, eles têm uma graduação ou uma pós-graduação, ou mestrado ou doutorado. Mesmo no contexto sertanejo? No contexto sertanejo. Então,
A formação teológica, ela, na minha concepção, ela é imprescindível, porque hoje a gente lida com vários nichos de formação no seio da igreja. As pessoas elas estão desenvolvendo um pensamento mais crítico por causa da formação que tem. Então, a gente precisa estar bem embasado para poder pregar da forma correta, para poder ensinar da forma correta. Perfeito. Então, eu não vejo como luxo, mas eu vejo como condição mínima. Uma condição mínima, né? Sim, exato. Legal. E aí uma outra pergunta que complementa essa é quais os malefícios, ou seja, isto é, os efeitos negativos de alguém que não cultiva a sua busca por educação teológica? Então, quem sempre faz a mesma coisa da mesma forma está fadado a ficar obsoleto, a se tornar obsoleto. Ninguém vai querer lhe ouvir. Uhum. Então, é importante buscarmos a educação teológica como desenvolvimento, porque a gente precisa aprofundar aquilo que a gente já sabe. Sim. Imagine, hoje, um ser humano que não está acima da média intelectualmente, ele tem mais informação do que um rei da Idade Média tinha. Diga aí. Então, a gente precisa estar sempre nessa busca de atualização para que a gente não se torne obsoleto no que a gente prega. Então, o malefício seria a obsolescência, né? Isso, exatamente. Você está parado no tempo mesmo, né? Cai no descrédito. Discreto, né? Ficar parado no tempo, ficar para trás. Então, nesse aspecto é uma coisa legal. E sem falar nos riscos espirituais, né? De não atender os critérios bíblicos, de não manusear bem a palavra, de não ser apto para ensinar, de não ser apto para exortar pelo reto ensino nem convencer os que o contradizem. Então, muito legal. Agora, um dos pontos que também queria trazer para cá, para o nosso bate-papo aqui, é a tua experiência de Lausanne. Tu mencionaste que foi para Lausanne. Eu também fui para Lausanne. Foi muito abençoador para mim na experiência online. Sim. Mas eu acho que nem se compara, pelo que a gente já tem conversado, de como foi a experiência presencial. Então, fala um pouquinho do que foi. Acho que o pessoal já, basicamente quase todo mundo aqui que me acompanha, mesmo se for um seguidor novo, já sabe o que é Lausanne, já conhece o movimento, então essa parte a gente poderia, mas o que foi para você lá em Cheu no ano passado? Cara, para mim, Lausanne foi muito legal, acrescentou bastante a experiência presencial, porque uma coisa é você estar assistindo pela TV, Sim. Outra coisa é você estar interagindo com todo mundo que está ali, inclusive com os palestrantes. Uau. Porque uma das coisas massa do movimento de Lausanne é que a gente não tem estrelas. Sim. São irmãos que estão trabalhando no dia a dia, estão trabalhando na obra missionária, então a gente tinha livre acesso a todo mundo. Né? Então foi muito legal a participação. E uma coisa marcante para mim foram os gaps. Os gaps. Porque, assim, a parte de plenárias foi muito legal, a gente teve muita gente boa falando, muito compartilhando legal, né? O que vem fazendo, muitos insights muito bons. Agora, a parte dos gaps, a gente produziu conteúdo. Então, só para que você saiba, então, essa ideia desses gaps, dessas lacunas, a ideia é que o movimento Lausanne percebeu 25 lacunas no cristianismo global. E a ideia, então, é que esse movimento, esse encontro de Lausanne que houve, né, que é um encontro geracional, por assim dizer, ele precisou entender quais são esses gaps, quais são essas áreas que o cristianismo está precisando desenvolver. E aí, não somente entender, mas, como você colocou, Will, apresentar respostas. Isso. Né? Para isso, então, muito legal. Qual foi o teu gap? O meu gap foi povos em movimento, que a gente chama de diáspora. Né? Então, acho que a perspectiva... Então, vamos trabalhar aqui um aspecto da diáspora. Vamos começar. O que é uma diáspora? Diáspora é toda aquela pessoa que foi desterritorializada, que foi retirada do seu lugar por perseguição decorrente de qualquer que seja o motivo, ou por exemplo, por mudança, por questões financeiras, por mudança política, social, né? Todo mundo que está em movimento, é por isso que quando a gente traduz
ao pé da letra, people on the move são pessoas que estão se movimentando, que estão em movimento. Legal. Elas estão saindo daqui para lá, então são chamados de diásporas. Por que isso é um gap, Will? Então, a história do gap, ele foi desenvolvida da seguinte maneira. Houveram algumas consultas e foram feitos alguns questionamentos às pessoas que participaram das consultas sobre o que impedia que o evangelho se desenvolvesse no seu contexto. Legal. E aí, quando eles tiveram os resultados, eles puderam compilar tudo que juntaram e chegaram a essas 25 lacunas que impediam com que o evangelho se espalhasse por todo mundo na concepção dessas pessoas que participaram dos eventos. Legal. Então, os gaps, eles entram nessa perspectiva de o que tem impedido do evangelho se desenvolver. E o encontro de Lausanne, Matheus, como você perguntou sobre isso, ele vem como uma resposta estratégica para fazer com que a gente pense como a gente pode mitigar, diminuir essas lacunas para que o evangelho ele chegue até a última localidade do mundo. Compramos a grande comissão. A grande comissão. Inclusive, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal do grupo do Lausanne Brasil. A gente tem um grupo que a gente continua compartilhando algumas coisas, mas especialmente na semana da conferência era muito legal a interação, principalmente o pessoal que estava online tinha dificuldade, então obrigado a todo mundo que ajudou e participou. Tá, então, por que a diáspora, então, como é que a diáspora se apresenta como uma oportunidade de avanço para que a igreja cumpra a grande comissão? Eu quando penso em diásporas, eu já penso logo a partir do primeiro século. Quando a gente vai olhar para as igrejas que surgiram na Ásia Menor, muitas delas surgem a partir do ajuntamento que teve no Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, convence aquelas pessoas e elas voltam para os seus lugares. Porque eles estavam em Jerusalém pela ocasião do Pentecostes. Quando eles voltam, eles não voltam da mesma forma. Eles voltam trazendo algo a mais, que é a presença de Deus no coração deles por meio do Espírito Santo. E aí, o que eu acho massa da diáspora é que quando o evangelho alcança alguém, que ele está em movimento, quando ele volta para o local dele, ele não volta da mesma forma. Ele volta diferente e ele leva o evangelho no coração. Sim. E aí a qualidade do cristianismo que ele recebe vai ser fundamental para que ele consiga desenvolver ou avançar a pregação do evangelho no local que ele está inserido. Com certeza. Por isso que é estratégico, né, diáspora? Estratégico, extremamente estratégico. Eu vou trazer só uma experiência que eu passei lá no Peru. Eu saí para evangelizar um dia, a minha esposa ficou com meu filho em casa, eu saí só. Certo. E aí eu bati em várias casas, e teve uma casa que a senhorinha, ela me atendeu, e era daquelas portas que abrem em cima e a de baixo fica fechada. Sei demais. E aí eu fiquei na calçada e ela me falou de dentro da casa dela, abriu a porta de cima, ficou conversando comigo de lá e não me chamou para entrar. Eu falei uns 20 minutos com ela, terminou a conversa, ela agradeceu, muito educada, entrou e eu fui embora. Eu fiquei pensando, rapaz, ela não me chamou nem para chegar perto, ela ficou à distância. No outro dia, a missionária do campo, que ela é Quechua, né? Quechua é o povo que eu trabalhei. Ela disse, vamos sair para evangelizar? Eu disse, vamos. Ela fez, você foi onde? Eu disse, eu fui ali naquela casa. Aí quem foi lá? Eu estava falando espanhol com ela, com a senhorinha no dia anterior. E aí, quando eu cheguei lá, ela bateu na porta, aí disse, olá, mamãe. Que significa, como é que você tá? Eu falo Quechua, eu sou Quechua. Na hora que ela disse isso, ela abriu as duas portas e disse, senta aqui no meu sofá. Pegou um chá, deu pra gente, e a gente conversou no sofá dela, bem próximo dela. E aí a gente precisa tirar alguma mensagem disso aí. Total. Porque quando a gente fala o idioma que não é o idioma do coração, a gente fica desconfiado. Mas quando a gente fala o idioma do coração, as portas se abrem. Eu cheguei falando espanhol, e eu pensei que era o idioma dela, mas o idioma dela era Quechua. E o idioma do espanhol, o espanhol era o idioma do colonizador dela. Entendi. Então, se ela já tinha uma certa desconfiança porque eu era estrangeiro, quando eu falei o idioma do colonizador, se fechou ainda mais as portas.
quando eu alcanço alguém que está em movimento, é diferente de eu ir no lugar dele. Porque ele é o povo dele. Sim. E eu não sou. Então, quando ele fala, as pessoas ouvem ele. Mas quando eu falo, há uma dificuldade ainda maior pela desconfiança. Claro. E aqui a gente sabe que nós cremos em a importância de missões transculturais, nós cremos que Deus trabalha a parte disso. Mas pensando do ponto de vista estratégico, é muito mais efetivo quando a gente alcança. Porque pensa em questões como choque cultural, como desafio de sustento missionário, como um treinamento, uma infinitude de desafios podem ser suplantadas por meio da... Por exemplo, uma coisa que me atentou, eu tive uma aula em 2015, aula de missiologia contemporânea. E aí o professor falou o seguinte, lembra que quando aquele meninozinho foi encontrado na praia, que foi uma comoção nacional e tal, a questão dos imigrantes e tal. Nós orávamos então pelos sírios naquela época, né? E aí o professor falou o seguinte pra gente, ó, quantos vocês estão orando pelos sírios? Nós levantamos a mão, tá? Quantos missionários vocês conhecem pelos sírios? A gente, na época, conhecia um ou dois, estava lá e tal, mas era pouco. Falei assim, você sabia que existe uma comunidade de sírios no Brasil? Então, talvez a gente esteja orando e Deus esteja respondendo, não levantando um missionário, mas trazendo o povo para cá, para que a gente os evangelhos. E isso para mim mudou assim, um insight absurdo. Entende? Porque pensa em a gente ter igrejas com hospitalidade, preparadas para receber isso, para cuidar deles, e quando eles voltaram, mesmo entre si, é uma grande ferramenta. Exatamente. Cara, sobre o teu tempo aqui. Aqui em Dures. Em Dures, perto da Via Stagner. Cara, foi muito rico. A gente pôde refletir sobre várias coisas, né, muito interessantes acerca da educação teológica. Mas assim, como a gente até conversou, não foi uma conferência focada em conteúdo. Não. Mas foi uma conferência em que a gente fez muitos contatos. Né? Isso é riquíssimo, porque às vezes você já escutou uma coisa que está sendo falada ali, mas você não conhecia fulano que está ali, Beltrano que está aqui, e é muito importante essa interação, né? Tu faz uma coisa que eu não faço, e aí a gente começa a saber o que cada um faz e um pode servir ao outro. Isso é uma coisa que a gente encontra nesses eventos que são assim, riquíssimos em conexões, né? Inclusive, acho que a gente poderia até deixar um alerta aqui, sei lá, um desafio. A gente tem orado por eventos como esse aqui no Brasil. Então, que fique registrado aqui, né, nesse vídeo. A gente tem orado por eventos de colaboração, eventos que são centrados em conexões, não somente em conteúdo. Que, mais uma vez, nós somos professores de teologia, a gente ama conteúdo, tá? Mas a gente acha que esse estilo de colaboração ele pode ser mais benéfico. E uma das coisas que eu quero agradecer a Deus também essa semana é pela amizade do Will. A gente tem o privilégio de compartilhar muitas coisas, orar um pelo outro. Então, foi um tempo muito legal. Will, muito obrigado, meu irmão. Sua amizade aí foi um presente dessa semana. Muito obrigado. Para mim também, com certeza, Matheus. E aí, vamos ver o que é que Deus vai fazer aí. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Deus te abençoe. Valeu. Até mais, pessoal. Um abraço.